Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje São Marcos Evangelista. E eu gostaria um pouco de partilhar com vocês aquilo que a tradição coloca da identidade de João Marcos, ou seja, João, o seu nome hebraico, Marcos, o seu nome grego, era filho de uma certa Maria. A família de Marcos era a proprietária do cenáculo onde Jesus celebrou a última ceia. E por isso, quando Jesus, no Evangelho de Marcos, diz que os discípulos devem ir lá preparar a última ceia, irão encontrar uma pessoa carregando água, esta pessoa seria Marcos, que prestava o humilde serviço ali na casa dos seus pais. Depois os discípulos vão com Jesus para o Horto das Oliveiras, cantando os salmos. O Horto das Oliveiras seria também um pequeno sítio pertencente à família de São Marcos. É por isso que no Evangelho de Marcos é narrado que quando Jesus é aprisionado, um jovem enrolado num lençol sai fugindo nu. Esse pequeno jovem seria João Marcos, o futuro evangelista. O fato é que depois da ressurreição de Jesus, os discípulos continuam se reunindo na casa de João Marcos. Ali acontece o Pentecostes e então os discípulos partem para pregar o Evangelho. A próxima notícia que nós temos em Marcos é ele, juntamente com o seu tio Barnabé, se unindo na primeira viagem missionária de São Paulo. Ali há uma pequena discordância entre Barnabé e Paulo, mas essa discordância não irá durar muito tempo, porque na carta aos Colossenses, São Paulo fala mais uma vez de Marcos como sendo um companheiro importante para a sua evangelização. A tradição que nos é relatada por um certo Papias de Hierópolis diz que Marcos era o intérprete de Pedro. Ou seja, Pedro, o velho pescador da Galileia, não sabia falar grego. João Marcos, como o próprio nome hebraico e grego nos diz, era um bilíngue. Ele falava tanto o aramaico de Pedro como o grego daqueles para os quais ele pregava. E então João Marcos vai com São Pedro pregar o Evangelho para os romanos. De tal forma que o Evangelho de São Marcos pode ser considerado como o Evangelho dirigido aos romanos. Por que isto? Porque a comunidade judaica de Roma falava grego. E exatamente Marcos escreve o Evangelho para essa comunidade judaica e o cume do seu Evangelho termina com a profissão de fé do centurião romano aos pés da cruz. Verdadeiramente, ao ver como Jesus morreu, verdadeiramente este homem era filho de Deus. Hoje nós encontramos em Roma, perto da Praça Veneza, uma basílica, a Basílica de São Marcos, que segundo a tradição seria o lugar onde São Marcos escreveu o seu Evangelho. Depois que o príncipe dos apóstolos, São Pedro, foi crucificado de cabeça para baixo no circo de Nero, Marcos volta para a sua terra natal e continua a evangelizar. A tradição copta nos diz que ele está ligado à igreja de Alexandria, ali ele foi martirizado, ali ele confessou a fé. O martírio de Marcos teria acontecido com uma corda que lhe foi atada ao pescoço e ele então foi arrastado pela cidade até a morte. Hoje, as relíquias desse santo encontram-se na Basílica de São Marcos, em Veneza. O que nós podemos tirar disso tudo? O fato de que o Evangelho de São Marcos é o Evangelho de Pedro, o Evangelho que nos leva ao príncipe dos apóstolos, o Evangelho desta testemunha ocular de milagres tão maravilhosos como a ressurreição da filha de Jairo, onde Jesus fala em aramaico, aquele aramaico do velho Pedro, Talitá, cum, onde Pedro pôde estar junto com Jesus como testemunha ocular no Monte Tabor, mas não somente, no Getsêmani, no Horto das Oliveiras, quando Jesus então pronuncia o seu belíssimo Abba, Pai, afasta de mim este cálice. Este Abba é o aramaico do velho Pedro, até que Jesus, ao morrer na cruz, expira, dizendo no aramaico de Pedro,
Eloi, Eloi, lema sabachthani. Pois bem, Marcos nos dá o Evangelho de Pedro, nos dá o Evangelho do apóstolo Pedro. Ele é este varão apostólico, como diz a Dei Verbum no Vaticano II, um homem que soube pregar o Evangelho, fiel ao Evangelho das origens, ao Evangelho de Pedro, até o derramamento do seu próprio sangue. Ao celebrar a festa de São Marcos, recordemos também nós. Não podemos acrescentar uma vírgula sequer àquilo que é o relato que brota das fontes da fé dos evangelistas e, se necessário for, devemos derramar o nosso sangue. O pequeno moleque fujão do Horto das Oliveiras, que saiu correndo nu, deixando o lençol nas mãos do guarda, tornou-se o valente Marcos, aquele que vacilou na primeira viagem apostólica de Paulo, mas depois seguiu até o fim com Pedro e derramou seu sangue para professar a fé. Vemos o progresso maravilhoso da vida deste santo e pedimos a Deus a graça de seguirmos os seus passos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.